Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um momento com Cristo aqui na Congregação Espírita Paz e Harmonia. É com imensa alegria que nós estamos aí no segundo dia de comemorações dos 83 anos aqui da casa. Nós agradecemos aos parceiros da Rádio Espírita Esperança, TV IDEAC, Rádio Portal da Luz, por estarem aí recebendo a nossa transmissão, para todos vocês que estão aí em casa nos acompanhando. Agradecemos também a presença dos amigos aqui presentes. Daqui a pouquinho nós teremos a palestra com o nosso irmão Rafael Siqueira, lá de Niterói, que vai trazer para a gente profundas reflexões nessa noite. E agora nós vamos iniciar a nossa ambientação, esse momento em que a gente traz as reflexões através das músicas. Agradeço a todos, deixo um abraço aqui para a Albinha, para a Edi, para a Rô Fraga, para o Marcos de Carvalho, Orminda, Isabel, enfim, todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa também, meus amigos, obrigado. E eu lembro sempre que nos ajude compartilhando esse link aí da transmissão, para que a gente possa levar essa mensagem mais longe. Então vamos cantar. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar. A mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a sua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, nos ensine a viver e em ti encontrar a paz, a eterna paz. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Mestre divino, nos ensine a viver e em ti encontrar a paz, a eterna paz.
nos ensine a viver e em Ti encontrar a paz. A eterna paz. Senhor, em Seu nome, Senhor, em Seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em Seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento Seu a melhorar. Senhor, em Seu nome, Senhor, em Seu nome, eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e Seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em Seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento Seu a melhorar.
Senhor, em seu nome. Quero dar uma boa noite para os amigos que estão chegando agora aqui na nossa transmissão. Maria da Conceição, nosso amigo Emerson, Sônia, Magda, enfim, todos. A Edi, um grande abraço, minha irmã. A Silvana Rodrigues, Fernanda Linhares. Então, pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos comemorando o segundo dia do nosso aniversário aqui da casa, de 83 anos. Né? E daqui a pouquinho teremos a palestra do nosso irmão Rafael Siqueira, que daqui a pouquinho estará com a gente. Enquanto isso, a gente ainda está nesse momento de ambientação, agradecendo todos os companheiros que estão conosco nesse momento. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
Trabalhe sempre confiante em Jesus. Leve a sua cruz sem murmurar. Faça o bem, não olhe a quem, pois em verdade a caridade o libertará. Acende a chama, não reclame, amenize a dor, pois o sofredor espera por você. Não perguntes por quê ele sofre tanto, tanto. Enxuga-lhe o pranto em nome do Senhor. Trabalhe sempre confiante em Jesus. Leve a sua cruz sem murmurar. Faça o bem, não olhe a quem, pois em verdade a caridade o libertará. Acende a chama, não reclame, amenize a dor, pois o sofredor espera por você. Não perguntes por quê ele sofre tanto, tanto. Enxuga-lhe o pranto em nome do Senhor. Não perguntes por quê ele sofre tanto, tanto. Enxuga-lhe o pranto em nome do Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Agradeço a todos por esse momento em que passamos juntos aqui. Vou chamar a nossa irmã Lorelai, que vai dar andamento à nossa reunião da noite. Daqui a pouco, nosso palestrante Rafael Siqueira. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento com Cristo. E hoje, em especial, comemorando ainda mais um ano, né, do Paz e Harmonia. E a gente vai convidar vocês para fazer uma leitura agora. Ele é Um Minuto com Jesus, Pastorino, de Ariston S. Teles. Eu sou o ressurgimento da vida. Quem crê em mim, mesmo se morreu, viverá. Jó 11, versículo 25. Não deixe seu coração no nevoeiro frio da tristeza. Não viva ao sabor da depressão. Reaja. Você é forte e capaz de superar as próprias limitações. Afinal, Deus, nosso Pai, é a presença da infinita alegria. Procure refletir Deus no espelho cristalino de sua sensibilidade. A pessoa afeita ao bem nas atividades diárias sente prazer com a vida. Você nasceu para crescer em espírito e, mesmo atravessando dificuldades, se permanecer de consciência tranquila no cumprimento do dever, pode considerar-se feliz. E eu vou pedir ao nosso irmão Cleci para fazer a nossa oração de início. Querido Mestre Jesus, mais uma vez reunidos aqui nessa casa em Teu santo nome,
a casa de estudos, oração e socorro, que nós possamos ser abençoados novamente pelos teus ensinamentos, que nós estejamos receptivos, nossas consciências, nossos corações, que a espiritualidade amiga possa nos envolver e que esse clima de paz e harmonia que desfrutamos nesse momento possa se estender a todos os companheiros que conosco estão sintonizados, bem como todos aqueles que necessitam do teu amparo fraterno em qualquer lugar desse planeta, Senhor, quer seja encarnado ou desencarnado, que possa se estender essa vibração a todos os necessitados, a todas as pessoas que realmente necessitam de Ti nesse momento e que clamam pelo Teu amor. Abençoa a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, bem como nosso orador, e ser conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. E agora, gostaríamos de chamar o nosso irmão Rafael Siqueira, lá de Niterói, que vai nos presentear com o tema Todos Merecem uma Segunda Chance. Então, todos aí temos a oportunidade, graças a Deus, de refazer alguns passos, né? Então, seja bem-vindo, Rafael. Olá, meus caros amigos, minhas queridas amigas, todos conseguem me ver, conseguem me ouvir, porque estou falando com o salão, mas estou falando igualmente com as redes sociais. Qualquer problema, o João Vitor me comunica aqui pelo nosso chat. Muito boa noite a todos. Eu rogo a Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos envolver a todos e nos manter em vibrações de alegria, de saúde e, sobretudo, de muita paz. Como é bom estar com vocês mais uma vez, como é bom poder abraçar amigos tão queridos, eu que tenho uma relação de profunda gratidão e de profundo carinho por essa casa, a Congregação Espírita Paz e Harmonia, pelos trabalhadores dessa casa, e que eu não vou citar o nome, porque eu posso cometer a indelicadeza de esquecer o nome de alguma pessoa. Mas todas as vezes que estou no Paz e Harmonia, eu me sinto em casa. Sou um filho de Itapiruna, desde 2003, fora de Itapiruna, mas um filho de Itapiruna. E hoje tenho essa oportunidade de retornar nas comemorações dos 83 anos da Congregação Espírita Paz e Harmonia. Estou recebendo aqui, o Cleci já está falando comigo que o áudio e a imagem estão ótimos. Que bom! Bom que os benfeitores espirituais nos ajudam, porque o João Vitor me chamou, fez a parte dele para que nós testássemos o som às 19 horas. Mas eu estava numa outra live e eu falei, vai dar tudo certo, os benfeitores vão ajudar, a gente vai chegar às 8 e vai dar tudo certo. Sintam-se todos abraçados mais uma vez e as nossas conversas dessa noite vão girar sobre o tema Todos Merecem uma Segunda Chance. Iniciando por uma história real, que ocorreu lá na Inglaterra, pouco antes da Segunda Grande Guerra Mundial, quando um médico e também um grande escritor, o nome dele, Joseph Cronin, ele, ainda muito jovem, acabara de se formar em medicina, recebeu, já tarde da noite, um chamado, porque no norte da cidade de Londres havia um lar de meninas, e naquela noite em particular, uma das meninas estava com um caso de difteria, também chamada de croup, e ele foi para atender aquela menina. A comunidade era Northumberland, e indo até lá, ele se dá conta de um caso grave de croup. Para quem não conhece essa doença, hoje nós já temos uma vacina que exterminou essa doença de nós. Mas o fato é que ali nos arredores da Segunda Guerra Mundial não tínhamos ainda vacina e ceifava muitas vidas. É uma doença que vai gerando uma inflamação nas nossas vias aéreas, produz secreção que nós chamamos de catarro e quando não diagnosticada a tempo pode bloquear as vias aéreas a ponto do médico ter que fazer aquilo que conhecemos por traqueostomia, um furo aqui na traqueia para que a pessoa possa respirar. E o fato é que a menina em particular, que o Dr. Joseph Cronin foi atender, já estava com as suas vias aéreas todas bloqueadas. E a madre superiora que tomava conta daquele orfanato chamou. Olha, você vai precisar de fazer uma intervenção cirúrgica, porque
ela não respira mais. E o Dr. Joseph Cronin pensou, mas eu acabei de me formar e eu não sou propriamente um cirurgião, eu sou um clínico, como eu hei de fazer isso? A Madre Superiora então diz para ele, olha, o negócio é o seguinte, ou você faz a perfuração da traqueia, a traqueostomia, ou a menina vai morrer. E ele indo até ela, a menina já se encontrava arroxeada, não conseguia respirar. Então ele se lembra, bom, deve existir um Deus. Eu ando distante da religião, mas eu posso pedir a proteção dele nesse instante. E assim ele faz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele ora o Pai Nosso. Já estava afastado daquela oração e da própria religião há muito tempo, mas sentiu a necessidade de orar. E orando ao final do Pai Nosso, ele pede, ajude-me, porque uma de suas filhas encontra-se nesse momento precisando do seu amparo. Ao terminar a oração, ele toma de um cânulo, aplica um anestésico local, vai na traqueia, que as mãos de Deus me auxiliem, faz a perfuração. E a moça volta a respirar. Prescreve alguns medicamentos e chama uma enfermeira. Uma enfermeira, uma jovem vinda da Escócia. Uma jovem tal qual ele, que havia se formado em enfermagem e que estava ali, naquele abrigo para meninas, começando a sua carreira profissional. E o Dr. Joseph Cronin diz para ela, eu já fiz a minha parte, já fiz a traqueostomia, agora os antibióticos hão de curar essa difteria. Mas eu preciso que você tome conta da menina a noite inteira. Porque o nosso organismo tende a recusar todo objeto estranho. Esse cânulo que eu coloquei, a menina pode acordar, o organismo pode tentar expulsar. Todas as vezes que ela se mexer, você vai até ela, recoloque para que o cânulo não saia. Tome a sua temperatura, veja se ela precisa de alguma coisa e eu vou para o quarto ao lado tirar um repouso. E assim foi feito. Quando era 3, 4 horas da manhã, a enfermeira corre até o seu quarto. Ela estava lívida, parecia que algo tinha acontecido. Bate na porta e diz, doutor, venha correndo, porque... Ele não pergunta, por que o quê? Venha, doutor. Chegando até o pós-cirurgia, lá estava a menina, morta. Havia morrido. E o Dr. Joseph Cronin pergunta à enfermeira, mas como assim? Ela estava boa. Eu te deixei vigiando. O que aconteceu? E a enfermeira não conseguia dizer nada, balbuciava algumas palavras e o médico percebeu. Ela havia dormido. E o organismo expulsou o cânulo, e ela não conseguia respirar. Você dormiu? Sim. Eu dormi. Eu dormi porque eu vim muito jovem da Escócia, com o sonho de me tornar enfermeira. E chegando até aqui, venho trabalhando durante o dia, fazendo a minha faculdade à noite. Tenho estado muito cansada. Este é o meu primeiro emprego e continuo trabalhando fora aqui do orfanato e igualmente tomando conta dessas meninas durante a noite. Me perdoe, doutor. Como eu vou te perdoar? Você é uma homicida. Pela sua negligência, uma paciente veio a falecer. Eu não hei de te perdoar. Amanhã, quando o dia amanhecer, nós vamos lavrar a certidão de óbito. Eu vou dizer a causa mortis e vou igualmente fazer uma lauda direcionada ao Conselho Regional de Enfermagem, dizendo do seu descuido, dizendo da sua negligência e oficiando para que você perca o seu diploma. Você não tem condição de ser enfermeira. Pelas suas mãos, morreu uma paciente. Doutor, não faça isso. De que eu vou sobreviver, doutor? Como eu hei de sustentar a minha família pobre, que ainda hoje permanece na Escócia? Bom, não tenho o que você me pedir. Se eu não fizer isso, eu serei conivente com a sua negligência. E você que matou uma hoje pode ser responsável pela morte de outras amanhã. O médico estava decidido. A jovem enfermeira, naquele mesmo momento, saiu do orfanato, foi para sua casa e estava esperando a expulsão do Conselho de Enfermagem, a expulsão da própria Londres, o seu retorno para a sua cidade sem ter nada.
E no dia seguinte, o Dr. Joseph Cronin amanheceu, providenciou o atestado de óbito da menina e, quando estava fazendo a lauda, caprichou. Disse tudo com tintas muito graves. E quando estava indo no correio para depositar o seu parecer, eis que uma voz lhe vem à cabeça: Joseph, não faça isso. Ela é muito jovem. Ela tem toda uma vida pela frente. Com o rigor que você está agindo agora, você irá destroçar uma vida. Pense, a menina já morreu. E você agora pode fazer morrer uma segunda vida, a vida da enfermeira. Volte para casa e repense. A sua missiva está com tintas muito pesadas. O Dr. Joseph Cronin voltou para casa, releu a carta. Aquilo não era um parecer médico. Aquilo era um verdadeiro libelo acusador contra uma jovem enfermeira vinda da Escócia. Ele tornou mais suave. Transformou a negligência numa enfermeira que tinha sono porque estava cansada. E foi, no dia subsequente, depositar no correio. Quando estava colocando na caixa, eis que a voz, mais uma vez, que nós sabemos ser a voz do nosso anjo guardião. Joseph, não faça isso. A correspondência já está mais leve. Dê uma segunda chance a essa enfermeira. Todos merecem, Joseph, uma segunda chance. Você não sabe o passado dessa menina, o quanto que ela se esforçou para estar em Londres para fazer enfermagem, que é o sonho da vida dela. Joseph, ela dormiu porque estava cansada. Não adianta combater um crime com outro crime. Volte para casa, repense. E ele, voltando para sua casa, relembrou-se da sua própria trajetória. Hoje, um cirurgião, quer dizer, um clínico já formado, uma pessoa com possibilidades de ter uma carreira virtuosa pela frente. E estava a ponto de acabar com a vida de uma enfermeira. Ele olhou para aquela carta e pela primeira vez pensou: não vou acusá-la. Tomou da missiva e queimou a correspondência. Não fez aquela acusação. O fato é que as décadas se passaram. Aquela jovem enfermeira, ela de Londres foi para o país de Gales. Veio a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando os jovens da Inglaterra, os jovens da Escócia, do país de Gales, foram chamados para combater contra as tropas de Hitler, contra aquele poder nazi-fascista que estava tomando conta da Europa. E muitas crianças ficaram sem ter pais, sem ter mãe, sem ter onde ser deixadas. E aquela jovem enfermeira pensou: bom, uma vida morreu pelas minhas mãos, mas eu posso devolver ao Senhor da vida outras tantas vidas. Ela entra para uma casa de caridade, começa a tomar conta de crianças. Eram filhos de pais que morreram na guerra, eram filhos de pais que foram para a guerra e mesmo voltando não foram pegar aquelas crianças. Ela estava no país de Gales, um pequenino país ali da Grã-Bretanha, tomando conta de várias outras crianças. Termina a Segunda Grande Guerra Mundial. Joseph Cronin já era agora um médico e também um escritor, que escreveu livros notáveis, que ainda hoje engalanam as leituras de pessoas pelos mais variados rincões do mundo. Livros como Pelos Caminhos de Minha Vida, A Cidadela, O Jardineiro Espanhol, entre outros. E um dia, na sacada de sua casa em Londres, uma casa luxuosa, ele recebe o jornal pela manhã, o The Guardian, e vai passando página por página, ao que chega numa coluna dedicada às almas nobres. Uma coluna que o The Guardian dedicava a conversar, a fazer reportagem sobre almas beneméritas que se destacavam naquele período pós-guerra. E uma matéria o chamou a atenção, porque era intitulada O Anjo da Noite. E ele começou a ler. E lendo, descobriu tratar-se de uma enfermeira, de uma menina nascida na Escócia, que veio para Londres, trabalhava durante o dia, trabalhava de noite num orfanato em Northumberland, em verdade uma casa de meninas, e que numa certa noite uma paciente, vítima de difteria ou croup,
foi tratada por um médico hoje famoso chamado Joseph Cronin, que conseguiu lhe fazer uma traqueostomia e pediu que lhe vigiasse durante toda a noite. E ela conta que foi tomada pelo sono, aquela vida se perdeu. Narra ela que o médico prometeu que lhe faria uma acusação. E todos os dias ela ia no Conselho Regional de Enfermagem e não encontrava nenhuma acusação. Foi um dia, foi um mês, foi durante um ano, ao que ela se deu conta. O médico me perdoou. Então, já que ele me perdoou, já que ele me deu uma segunda chance, eu hei de trabalhar. E aqui estou hoje, tomando conta de 400 crianças. São crianças sem pais, são crianças cujos pais abandonaram. E num determinado momento da entrevista que saiu no The Guardian, o repórter lhe perguntou: mas a senhora é chamada o anjo da noite porque a senhora não dorme. É verdade isso? Bom, é verdade. Eu não durmo. Mas como a senhora toma conta de 400 crianças sem dormir? Bom, eu dormi uma noite e uma criança morreu. Então eu não me permito dormir nunca mais. E como isso? Sempre que o sono vem, eu pego um pequeno pedaço de algodão, molho com água, coloco aqui nos meus olhos, recosto 15 minutos, não mais do que isso, e depois levanto pedindo força a Deus para que eu não adormeça novamente. E você consegue? Consigo. Porque o sono é sorrateiro. Eu não quero que nenhuma das minhas crianças morra enquanto eu estiver dormindo. Que uma febre voraz ou que alguma doença, e assim eu estou tomando conta há anos de 400 crianças. Qual o seu maior sonho? Perguntou o repórter. E ela respondeu: eu queria muito que o Dr. Joseph Cronin um dia soubesse a minha história. Um dia pudesse ler a manchete desse jornal. Não sou digna de ser entrevistada, mas que ele pudesse ler uma vida que eu deixei perder. Hoje eu estou tomando conta de 400. Não me permito dormir porque um dia eu dormi, uma vida se perdeu. E hoje eu hei de permanecer vígio e entregar essas 400 vidas, porque são 400 filhos de Deus. O Dr. Joseph Cronin, na sacada de sua casa luxuosa em Londres, percebeu que dos seus olhos vinham lágrimas e orou mais uma vez. Talvez aquele médico materialista que se lembrou de Deus quando foi fazer a traqueostomia pela primeira vez, novamente se lembra de Deus, de Jesus, o modelo e guia, e ora novamente. Deus, nosso Pai, Jesus, como é bom dar às pessoas a segunda chance. Porque eu perdoei aquela enfermeira, hoje ela se transformou num veículo do bem. Hoje ela é o próprio anjo da caridade. E orou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa história da vida de Joseph Cronin, o grande médico, o grande escritor que deixou livros notáveis, serve de título à nossa conversa da noite. Porque todos nós devemos dar a segunda chance. Todos nós estamos no mundo para, pelas nossas mãos, soerguer outras vidas. Ao invés de julgar, ao invés de apontar dedos em riste, ao invés de estar sempre naquela postura de crítica, sejamos aqueles que confiamos. E muitos poderiam dizer assim: ah, Rafael, mas que história é essa que você nos traz? Porque o médico deveria ter denunciado. Será? Será que nós devemos trazer a clava da justiça nas mãos, sendo um templário dos dias modernos? Ou será que nós devemos fazer tal qual nos recomendou Jesus? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando Simão Pedro chega ao seu mestre e lhe indaga: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus lhe responde: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o que é esse 70 vezes 7?
expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. Não é para multiplicar não, tá, gente? Porque se multiplicar dá 490. É para nós perdoarmos infinitas vezes. É para nós darmos a segunda chance às outras pessoas, assim como Deus tem nos dado as segundas chances. Como é bom, então, olhar para as outras pessoas e ver um projeto divino, e ver alguém que um dia será um anjo. Ah, Rafael, mas será? Será que quando eu olho para um bandido hoje, será que quando eu olho para uma pessoa desgarrada da sociedade, será que não é um pau que nasce torto, que nunca se endireita, como dizem as pessoas? Mas isso é um jargão do mundo, porque o jargão de Jesus é o jargão do amor, da misericórdia, e por mais que nós não vejamos os progressos na vida atual, esse progresso aparecerá, lucilará nas vidas futuras. Então confiemos e façamos a nossa parte. Quando eu falo nos criminosos, nas pessoas de má índole, não estou querendo fazer uma visão aqui romântica. Cada um passará pelos seus processos judiciais, pelos seus processos redentores, mas nós não temos uma clava da justiça nas mãos. Como diz Estevão ao seu pai Yoshedeb, no primeiro capítulo de Paulo e Estevão, meu pai, não nos cabe levantar a mão da justiça, meu pai. Nos cabe dar a segunda chance. Nos cabe entender que cada filho de Deus é um projeto divino. Que sejamos nós aqueles que olham com doçura para as outras pessoas. Que sejamos nós aqueles que perdoam as outras pessoas. Que sejamos nós aqueles que amamos as outras pessoas. Porque é isso que espera de nós Jesus de Nazaré. Quando anuncia pelo Evangelho de João, lá no capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, quando o doutor Joseph Cronin chega no correio para depositar o libelo acusador contra a enfermeira, a voz da consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A voz dos bons espíritos, Joseph, não faça isso. Ela é uma enfermeira, ela vem se dedicando às artes biomédicas, tal qual a você. Dê-lhe a chance. Abra-lhe as oportunidades para que ela possa se reajustar. E por uma vida que ela perdeu, ela devolveu outras 400 vidas. E eu me recordo um dia, eu saindo da Sociedade Espírita Fraternidade, aqui em Niterói, casa na qual eu estou desde 2003, aprendendo com a mediunidade augusta de José Raul Teixeira, sua mediunidade, sua presença, seus conselhos. 2 crianças me acompanharam, e vocês sabem, quem conhece Niterói, conhece o bairro de São Domingos, que ali é escuro, e pouco depois tem a Praça da Cantareira, onde costuma ficar algumas pessoas que nem sempre têm as melhores intenções. Uma criança enfiou a mão num bolso meu. Outra criança enfiou a mão no outro bolso. E eu pensei, igual os jovens da mocidade, deu ruim, vou ser assaltado. Quando elas olharam para mim, no fundo dos meus olhos, e perguntaram, você é lá da casa do tio Raul? Eu falei, sou sim. Você eu não posso assaltar. E eu resolvi perguntar, mas como assim? Você só não assalta aqueles que são da casa do tio Raul? É porque lá a gente recebe comida. É porque lá a gente recebe roupa, é porque lá a gente é bem tratado. Então a gente preserva todo mundo que é da Sociedade Espírita Fraternidade. E eu não perdi tempo, mas lá vocês aprenderam que é para preservar todos, não é para roubar ninguém. E eles me disseram, com aquela voz ainda infantil, voz de criança, tio, a vida está difícil, a gente ainda rouba para comer, para poder vestir. E eu, naquele instante, fiz uma prece. Mas como assim, Rafael? Eles continuam roubando outras pessoas, mas já era o pequeno passo, o fruto das ações que nós estávamos lançando. Eles já não roubavam mais os espíritas. Dia chegaria que eles não roubariam mais ninguém, porque o progresso se dá passo após passo. Então eu orei a Deus agradecendo. Que bom que na nossa casa espírita essas crianças tiveram uma segunda chance.
Porque enquanto estão na rua, estão sendo marginalizadas, enquanto estão na rua, estão sendo tratadas como bandidos e vão acabar se tornando bandidos, porque não tiveram o olhar de doçura, o olhar da promoção social. E notem, eu não estou falando assistência, porque apenas dar coisas não promove almas. Eu estou falando de promover almas. Eu estou falando de integrar pessoas na sociedade, porque o nosso potencial espírita hoje é de promover almas, dar coisas porque o estômago tem fome, mas ensinar pessoas a trabalhar, a se inserir na sociedade. Naquele momento, elas não me roubaram, já era o primeiro passo, porque na nossa sociedade espírita, fraternidade, elas receberam amparo. E me lembrei de Dona Cecília. Quantas pessoas foram acolhidas por Dona Cecília? Quantas pessoas foram acolhidas pela Congregação Espírita Paz e Harmonia? Quantos foram aqueles alquebrados que chegaram na Congregação Espírita Paz e Harmonia com fome e de Dona Cecília recebia o pão? Chegavam sem roupa e de Dona Cecília recebiam o agasalho. Quantos foram aqueles que chegaram criminosos? Porque criminosos somos todos. Uma vez Chico estava num presídio e ele disse uma célebre frase, mais ou menos nesses termos: Chico, eles são criminosos. Como você tem coragem de vir aqui falar com eles? Não, meu filho. Todos nós somos criminosos. Eles foram encontrados, mas os crimes estão dentro de nós. Se não estão à mostra, é porque estão na camada do inconsciente. Nós trazemos os crimes dentro de nós. E quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, mais os nossos gestos de caridade nos soerguem ante a espiritualidade. As lições de Chico. Quantas foram as pessoas que chegaram na Casa de Paz e Harmonia e não foram julgadas, não receberam o dedo em riste, mas foram acolhidas. Hoje são homens de bem. Hoje são espíritos de bem, porque quantos foram os espíritos que chegaram nas reuniões mediúnicas, no auge das obsessões, no auge das suas dores e foram disciplinados na vontade de seguir Jesus. Todos merecem uma segunda chance. E por que isso, Rafael? Porque foram perguntar ao benfeitor Emmanuel, na questão de número 338 do livro O Consolador. Emmanuel, por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel respondeu, porque nós erramos 70 vezes 7. Era como se perguntassem a Emmanuel da seguinte forma, porque nós devemos dar a segunda chance às pessoas. E Emmanuel respondesse, porque Deus vem nos dando as segundas chances em todos os momentos da nossa vida. Notem, eu hoje, Rafael, mas já fui João, José, já estive em caminhos tortuosos da minha existência. Já recebi 2 missivas, 2 cartas psicografadas pelo benfeitor Camilo, mediunidade de Raul Teixeira, dando contas de uma vida pregressa, não muito augusta, mas em que eu estive nos mais variados postos da Igreja Romana. E eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso para vocês, porque quando eu falo de mim, é sinal que eu já estou deixando aquele passado para trás. Não tenho a pretensão de fazer uma autobiografia, mas de demonstrar os meus esforços de, por hoje, ser mais forte. E o benfeitor Camilo narra em tintas para o meu conhecimento de que, para alargar o poderio da Igreja Romana, o seu destaque, quantas almas eu julguei. Quantas almas eu tirei os bens materiais, nos ridículos tribunais, nos porões, onde almas eram tiradas dos seus bens, impulsionadas a confissões espúrias, e depois torturadas, e depois queimadas. Tudo isso para que a igreja da qual eu fazia parte ficasse com bens de judeus, ficasse com bens de grandes comerciantes e pudesse ter mais dinheiro, aumentar o seu poderio. Então, Rafael de hoje é um antigo inquisidor, o antigo homem da capa preta que matava falando de Jesus, empunhando um crucifixo. Quantas são as almas que ainda hoje me detestam?
Quantas são as almas que ainda hoje volvem ao meu espírito a audição da minha mediunidade dizendo: eu ainda não te perdoei, mas eu não tenho pressa. E eu narro essa história para vocês para que nós compreendamos. Jesus me deu a segunda chance. Me tirou dos dias da Inquisição portuguesa, da Inquisição espanhola, e me trouxe para o Brasil. Terra abençoada, pátria do Cruzeiro, hospital daqueles que caíram em terras europeias e que não aguentavam mais o psiquismo pejado pela Inquisição, pelas cruzadas, um psiquismo de guerras, um psiquismo cheio de agnosticismo, cheio de ideias nihilistas, e me trouxe para o Brasil, para ser espírita, para encontrar Jesus não mais numa cruz de martírio, com uma coroa de espinhos na cabeça, mas o Jesus amigo. O Jesus narrado em João capítulo 15, versículo 15, eu sou o vosso amigo, porque tudo que eu recebi do Pai eu vos tenho dado a conhecer. Nasci aí, em Itapiruna, na clínica Santa Terezinha, que hoje já nem tem mais. Todas as vezes que passo pela Cardoso Moreira, quanta saudade. Quanta saudade do Grupo Espírita Humberto de Campos, no qual eu entrei com meus 18 anos e fui recebido pelo Gastão, pela Lúcia, e me integrei num grupo de jovens que não me julgavam, mas me davam uma segunda chance. Eles não sabiam da Inquisição, mas olhavam para o Rafael sem ver um passado, olhando para frente. Como dar a segunda chance às pessoas? Nós costumamos olhar as pessoas por fotos, mas pessoas são filmes. Por que são filmes? Porque o filme tem um depois. A foto a gente vê algo estereotipado. Então a gente costuma olhar para o momento. E o momento muitas vezes nos engana. O criminoso de hoje é o anjo do amanhã. Aquele que hoje mata pode ser o médico que vai salvar vidas. O inquisidor do passado é hoje aquele que está conversando com vocês, sem ter condição de fazê-lo, sem ter mérito para tanto, mas que abro a minha boca com ternura por cada um de vocês e com profundo apreço e gratidão a Jesus, que me deu tantas chances. E não foi segunda, terceira, quarta, foram as mais variadas chances. Como é bom ser espíritas. E saber que essas chances que nos foram dadas, nós podemos dar às outras pessoas. Por isso, o nosso tema da noite, esse tema que nos fala de promover vidas, devolvendo-lhes as oportunidades. No Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 15, Jesus nos conta 3 parábolas. A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Eu quero contar para vocês agora, na verdade, relembrar a parábola da ovelha perdida. Porque essa parábola ela nos traz profunda significação nas nossas vidas. Porque narra Jesus, pelo seu evangelista Lucas, que um pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu, mas ficaram 99 no aprisco. E o que o pastor fez? Deixou as 99 e foi à procura daquela que se perdeu. E conforme as tradições hebraico da época, nós sabemos que um pastor, quando vai à procura de uma ovelha que se perdeu, ele coloca no ombro e traz de volta para o aprisco. E termina Jesus, pela narrativa do evangelista Lucas, dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelos 99 justos que lá se encontram. O que Jesus nos conta na essência dessa parábola? Que devemos dar segundas chances, tal qual ele deu a segunda chance à ovelha que se perdeu. E notem, para Jesus, o importante é a ovelha. Não é importante se a ovelha errou ou não errou. O importante é a ovelha. Não é importante se a ovelha é criminosa ou não criminosa. O importante é a ovelha. Porque Jesus está vendo a essência, está vendo quem nós somos e o filme, aquilo que nós vamos nos tornar. Do átomo ao arcanjo. Questão 540 do Livro dos Espíritos.
tudo se encadeia. Nós que já fomos átomos, passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, estagiamos no animal, até hoje estarmos nessa categoria de Homo sapiens. Um dia singraremos a angelitude. É assim que Jesus nos vê. Para Jesus não é importante se a ovelha é de direita, de esquerda, de centro. Não é importante se a ovelha é capitalista, é comunista. Para Jesus o importante é a ovelha e todos têm a segunda chance. A chance de se redimir, de acertar e de amar. Porque as filosofias do mundo são filosofias do mundo. Eu já estive em castelos. Já estive em igrejas, já estive dos mais variados flancos dos pensamentos que a filosofia pode me oferecer no dia de hoje. E quando me perguntam, Rafael, o que você é hoje? Cristão. Eu quero apenas ser reconhecido como cristão e quero continuar dando às outras pessoas a segunda chance. Olhando para todas elas com um olhar de ternura, com um olhar de caridade. Já pararam para perceber que a nossa doutrina é fora da caridade, não há salvação? Por que isso? Porque o estandarte, o elemento de ligação entre cada um de nós chama-se caridade. A virtude que nos congrega, a virtude que nos irmana, a virtude que nos faz irmãos. Mas volvendo à parábola da ovelha perdida, não é importante se a ovelha é católica, protestante ou espírita. Para Jesus o importante é a ovelha. Não é nem importante se a ovelha é ateu. Como isso, Rafael? Jesus gosta dos ateus? Gosta. Jesus gosta dos ateus, gosta dos muçulmanos, gosta dos judeus, gostam daqueles que seguem a doutrina de Hermes Trismegisto, do Egito, gosta daqueles que seguem Forri, Lao Tse, Buda. Ah, Rafael, mas você está fazendo uma mistura. Não sou eu. É o Espírito Emmanuel, a caminho da luz. Quando ele nos diz que Jesus é o governador do planeta e todos aqueles que foram considerados os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, são emissários de Jesus. O próprio Mohammed, Maomé, é o emissário de Jesus. Cada um nasce no povo para que esse povo siga conforme o seu grau de despertamento. Mas nós chegaremos a um só pastor e seremos um só rebanho. Ego bonus pastor sum, em latim. O que Jesus estava dizendo? Que todos nós nos uniformizaremos? Não, não é isso. Nós não seremos iguais, porque é da nossa essência ser diferente. Mas nós teremos uma centralidade. E qual é a centralidade? Amor, fraternidade. Deixaremos de construir muros, porque muros pressupõem ódio. E passaremos a construir pontes, porque pontes fazem elos. Fazem ligações. Dar a segunda chance àquele que pensa diferente de nós. Dar a chance do diálogo. Dar a chance do entendimento. Não ficar dando murro em ponta de faca àquele que não quer prosear conosco. Porque foi isso que Kardec nos diz. A proposta do Espiritismo não é fazer prosélitos. Não é para eu sair por aí pregando o Espiritismo para converter as pessoas, mas é para eu sair por aí vivendo o Espiritismo, porque palavras arrastam, mas exemplos convencem. É o contrário. Palavras convencem, exemplos arrastam. Dar a segunda chance, então, é perceber que o outro é uma universalidade de potencialidades. É um filho de Deus. Ah, Rafael, mas nós vamos entrar em guerra. Por que a guerra? Será que nós precisamos da guerra? Ah, porque o outro quer me matar. Mas se o outro vai me matar, vai tirar apenas um corpo físico. Eu sou um espírito imortal. Dia chegará em que nós resolveremos as coisas pelo diálogo, pela ahimsa, palavra em sânscrito, que quer dizer não violência. Já pensou se Mohandas Karamchand Gandhi quisesse resolver a independência da Índia com a violência? Não. Ele libertou 800 milhões de indianos pela proposta da não violência. Já pensou se Martin Luther King Jr.
tomasse de uma arma, começasse a pregar contra quem pensa diferente. Não. Foi com marchas, foi com protesto pacífico. E quando, em 28 de agosto de 1963, ele sobe no Capitólio, em Washington, ele diz a famosa frase, o famoso discurso, I have a dream. Eu tenho um sonho, o sonho de que os meus filhos negros sentarão nas mesas de homens brancos, porque todos são filhos de Deus. O meu sonho de que os tanques de guerra se converterão em arados para que a sociedade possa se alimentar. O meu sonho é que nós deixaremos de nos julgar para aprender a arte de amar. Que nós possamos, então, aprender essa possibilidade da segunda chance, do perdão, tal qual Nelson Rulilala Mandela. Observem o nome dele. Rulilala, que vem logo após de Nelson, quer dizer encrenqueiro, porque ele nasce encrenqueiro. Numa vida passada, conforme narrativa do benfeitor Camilo, havia sido um general inglês, que nasceu, que foi até aquelas terras da África do Sul para explorar. Chega ao quebrado no plano espiritual e pede para retornar, agora na condição de um homem negro, para lutar pela paz. E ele, depois de 27 anos na prisão, sai livre. Ganha o Prêmio Nobel da Paz, junto com outro religioso chamado Frederic de Klerk. E quando se torna o primeiro presidente negro da África do Sul, os negros vão até ele e lhe pedem: agora é a nossa vez. Agora nós vamos perseguir os brancos. Agora nós vamos mostrar o valor da nossa negritude. E tudo aquilo que eles nos perseguiram pelo regime do apartheid, nós iremos devolver. E Nelson Mandela diz uma frase inesquecível: se nós devolvermos olho por olho, dente por dente, nós erigiremos uma nação de cegos, uma nação de banguelas. As pessoas merecem uma segunda chance, a chance de viver em paz, a chance de construir o amor ao invés da guerra. Tudo isso está dentro de nós. Está dentro de nós volver ao amigo Jesus, que não deixou uma única ovelha se perder, e pensar que essa ovelha pode ser nós. Quantas discórdias nós promovemos? Quantas pessoas ainda não gostam de nós? Porque nós costumamos dizer assim: fulano é chato, Beltrano não presta, Cicrano é uma pessoa insuportável. Olha como a gente julga as pessoas. E eu me acostumei à leitura de uma lição do espírito Humberto de Campos, num livro notável que eu deixo como sugestão de leituras, Cartas e Crônicas. O título da página, Treino para a Morte. Quando Humberto de Campos nos diz: dê a segunda chance, acostume-se às pessoas chatas. Você não sabe quantas pessoas igualmente te consideram chatos e fazem o maior esforço por conviver contigo. Meus amigos, o grande desafio do mundo moderno é viver em paz, é nos irmanar. Diz a Unesco, um braço da Organização das Nações Unidas, que o desafio do século XXI é viver em paz. Mas para nós pazearmos, é um verbo, já está no dicionário. Quem promove a paz está pazeando. Nós precisamos olhar para as outras pessoas sem o olhar do reproche, sem o olhar do julgamento, sem olhar se a pessoa é de direita ou de esquerda, é homo ou heterossexual, se a pessoa é católico, budista ou protestante, olhar para a pessoa e entender que, mesmo que ela pense diferente de nós, torça por um time diferente de nós, mesmo que ela seja um criminoso, ela é filho de Deus. E quanto mais eu me esforço por não julgar, por não levantar a mão que irá perpetrar a violência, mais eu me elevo. Quanto mais eu me esforço por perdoar. E notem, quando eu perdoo, eu não estou fazendo a outra pessoa correta. Eu estou me libertando. Porque a segunda chance que eu dou para outra pessoa é a segunda chance que eu dou para mim mesmo. Eu me recordo quando eu tinha 18 anos. E lá vai Rafael falando da vida própria mais uma vez.
alguém que quase foi para um hospital psiquiátrico, alguém que as pessoas olhavam para mim e diziam, esse não vai dar em nada. E eu me recordo de um parente que disse uma vez para um primo, não conviva com Rafael, porque ele é uma má influência. Não tenho raiva desse parente. Pelo contrário, oro por ele todos os dias e agradeço a Deus porque me deu a segunda chance de demonstrar que eu não era aquela pessoa doente, eu não era aquela má influência. E hoje eu sou amigo desse parente, amigo do filho desse parente. Eu me recordo de tantas e tantas pessoas que diziam assim, Rafael, seu pai não tem jeito. Seu pai é um ébrio. Não dá. E eu pensava, mas é meu pai. Se eu não der a segunda chance para o meu pai, quem vai dar? Será que eu vou deixar todo mundo julgar o meu pai porque ele bebe? Porque ele apronta as mais variadas peripécias? Não. Nós temos dois caminhos, meus irmãos. Ou o caminho do julgamento, que Deus não nos julga, ou o caminho do acolhimento. Eu um dia cheguei para o meu pai e disse assim, pai, o que nós podemos fazer? Meu filho, eu já estou indo nos Alcoólicos Anônimos. Pai, eu posso ir com você? Pode, meu filho. Naquele dia ele teve vergonha, não usou da cabeceira de mesa. Porque eu não sei se vocês conhecem como se dão as reuniões dos Alcoólicos Anônimos. As pessoas vão para a cabeceira de mesa e falam das suas vidas, das oportunidades perdidas, dos afetos que foram estraçalhados. Me perdoem falar com tanta emotividade. Quando eu estou no Paz e Harmonia, eu tenho a possibilidade de ser mais eu, mais espontâneo. E naqueles Alcoólicos Anônimos eu vi pais, filhos, irmãos, maridos, que estavam pedindo ao poder superior a oportunidade de ressignificar os próprios passos. E nós, muitas vezes, quando olhamos para os ébrios, nós dizemos vagabundos. Não, não são vagabundos. Por mais que nós tenhamos dificuldades para com eles, por mais que seja dura a convivência, eles são filhos de Deus. O meu pai está, este ano, completando 17 anos sem beber. E ele me diz, meu filho, eu agradeço todos os dias ao poder superior, porque me deu a segunda chance. Ainda é uma pessoa difícil, mas se eu puder dizer uma verdade para vocês, talvez eu seja mais difícil que ele. Ele hoje não consegue ir no Paz e Harmonia mais, porque tem mal de Parkinson. E ele tem vergonha, porque as mãos tremem, porque as pernas, às vezes, já não conseguem ser guiadas conforme a sua vontade. Mas sempre que fala do Paz e Harmonia, ele fala com todo carinho. Porque ele, quando tomava o passe da Cecília, agora eu estou falando não da Cecília fundadora, eu estou falando de Cecília, a mãe da nossa querida Tainá. Ele diz, meu filho, quando a Cecilinha coloca as mãos sobre mim, parece que a minha vida se renova. Parece que os espíritos do Paz e Harmonia me dão um fôlego novo, meu filho. Eu falei, pai, é porque Deus te ama. A Cecilinha é apenas um vetor. Vamos seguir em frente. E todas as vezes que eu ligo para ele, eu pergunto, meu pai, como o senhor está? Já que Deus me deu a segunda chance, eu quero ser fiel a essa chance. Quero desencarnar. Mas, meu pai, você está dizendo desencarnar? Depois de ler tanta obra de Manuel Filomeno de Miranda, meu filho, eu aprendi a dizer desencarnar. Eu quero desencarnar mais tranquilo. Todos merecem a segunda chance. Pensemos nisso. E para terminar, temos ainda 15 minutos. Me deem a segunda chance de falar mais 15 minutos, porque no Colégio Apostólico de Jesus eram 12. E observem, um traiu. Um negou 3 vezes. Outros 9 fugiram. Se Jesus não desse a segunda chance, apenas um amou até o fim, João o Evangelista. Mas nesse finalzinho eu quero me reportar àquele que traiu. Judas Iscariote, o único que não era galileu. Era da Judéia, a parte mais abaixo ali da Palestina.
um único que não era pescador. Simão, o Zelote, também não era pescador, era um guerreiro, lutava pela separação da Palestina do jugo romano, mas o fato é que Judas Iscariotes era comerciante. Traiu Jesus. Por 30 moedas de prata, ele entregou Jesus a Anás, a Caifás, a soldadesca romana, culminando com o julgamento de Jesus que o levou ao Gólgota, à crucificação. Ele é entrevistado por Humberto de Campos no livro notável, o primeiro das suas obras, Crônicas de Além-Túmulo. E Humberto de Campos vendo Judas sentado de frente ao Rio Jordão. Passados milênios da sua traição, ele chega e pergunta: Judas, é verdade tudo aquilo que dizem de você? E ele respondeu: meia verdade. Uma meia verdade pode ser igualmente uma meia mentira. O fato é que nós, há milênios, estamos escarnecendo do Judas. No dia de sábado da Semana Santa, a gente malha o Judas, mas não sabe o espírito angélico que ele já é. Então Judas respondeu de uma forma muito suave a Humberto de Campos: é uma meia-verdade. Explique-me. Eu jamais trairia Jesus. Jesus é o homem que eu mais amei. Então por que você o vendeu por 30 moedas de prata? Bom, porque eu achava que estava demorando muito aquela história de reino dos céus. E eu não entendi que aquele reino era o reino espiritual de um governante celeste. Eu achava que era um reino material. Que Jesus seria um rei, seria cingido com uma coroa. Então eu quis apressar. Achei que estava demorando muito. Quando eu vim de Jesus, eu pensei: quando capturado for, ele chamará os anjos e nós começaremos a revolução. Eu achava que Jesus era um revolucionário, mas não era. Jesus era o amor em pessoa. Eu me equivoquei. Me suicidei. Mas Jesus foi me buscar na zona umbralina onde eu me encontrava. Ele me deu a segunda chance, porque ele me amava acima de tudo. E eu vim reencarnando, até que no século XV, eu renasci em 1412 na pele da donzela de Dom Remy, Joana d'Arc. Vivi pouco tempo, porque desencarnei em 1431, mas tive a oportunidade de ser traído por alguém que eu julgava estar ajudando. Então eu sofri na pele a expiação de ser traído por um amigo. Judas traiu Jesus. Joana d'Arc foi traído pelo rei Carlos VII, que ela ajudou a coroar. Que no processo da Guerra dos 100 Anos, da França contra a Inglaterra, ela ajudou a vencer a Inglaterra e coroar a Carlos VII. Mas depois da Guerra Finda, Carlos VII, agora essa maluca, entre aspas, porque Joana d'Arc era médium, já não me tem serventia mais, que ela seja levada ao julgamento da Santa Inquisição. E a Inquisição condena Joana d'Arc à fogueira. E nas fogueiras crepitantes da Idade Média, eu devolvi os últimos resquícios do crime de trair o homem mais puro. E hoje eu já estou no Colégio Apostólico de volta. Estou trabalhando por Jesus, com Jesus, dando o meu melhor. Essa história de Jesus e Judas vem nos lembrar que Jesus deu a segunda chance a Simão Pedro, que o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. E nas praias piscosas de Cafarnaum, quando Pedro vê Jesus já em corpo espiritual, ele pula na praia, vai nadando nu e chega até Jesus. E Jesus lhe pergunta 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E pergunta mais uma vez: tu me amas, Simão Pedro? Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez: tu me amas, Simão Pedro? Mestre, tu sabes que eu te amo. E ele se lembra das 3 negações e percebe que Jesus havia dado a 2ª, a 3ª e a 4ª chance. E ele se torna um apóstolo da Boa Nova. Até desencarnar no ano de 63, quando os homens de Nero, um dos mais sanguinários imperadores de Roma, vem até ele: você está condenado por Nero a morrer tal qual o seu mestre. E ele respondeu: igual o meu mestre, isso é uma glória. Crucifique-me de ponta cabeça. Jesus deu a 2ª chance
aos mais variados apóstolos. Deu a segunda chance a Judas, que de nascendo em nascimento veio, como Joana d'Arc, a ser queimada numa fogueira inquisitorial e hoje estar trabalhando pelo progresso da Terra. Hoje nós falamos em transição planetária sem nos dar conta de que Judas é um dos espíritos, na pele de Joana d'Arc, que está conduzindo os barcos do planeta Terra, dos dias das provas e expiações para os dias da regeneração. E nós, os pequeninos, ainda estamos malhando Judas nas cerimônias da Semana Santa. Meus amigos, como é bom ser espírita. Como é bom comemorarmos os 83 anos da Congregação Espírita Paz e Harmonia. Como é bom poder nos ver, ainda que à distância. Eu gostaria de estar abraçando a cada um de vocês, descendo para comer o lanche, mas a vida nos colocou em Niterói. E para eu estar com vocês aí hoje, eu teria que pegar um ônibus na rodoviária, viajar a noite inteira, de máscara, dormindo, para chegar aqui 6, 7 horas da manhã, vir em casa, me banhar para voltar para o Rio de Janeiro. Como é bom ter as redes sociais, como é bom ter amigos. Que nós possamos nos irmanar cada vez mais e cantar a Jesus a nossa oração de agradecimento e cantar a Jesus o nosso perdão para aqueles que erraram, assim como Jesus vem nos perdoando dos nossos débitos ainda tão grandes. Eu quero terminar com uma página, e eu vou ler, de Maria Dolores, num livro formidável chamado Coração e Vida. Este texto intitula-se Amor e Perdão, porque fala de Jesus e de Judas. Prestem atenção, para que nós entendamos quem é Jesus, quem é Judas, e por que nós devemos dar a segunda chance. Diz Maria Dolores, e Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: por que, Senhor? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou minha vida em sombra e nada. No ermo deste repouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto. Viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado. Ela gritou: Senhor. Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se, quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou. Não me toques porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, ainda não fui ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Os gritos de aflição de alguém que muito amei, despertando no túmulo escutei, e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer.
Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer? Antes de procurar a luz do Pai. Mas Jesus replicou, em voz clara e serena, Maria. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz, da grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse é Jesus, dando a segunda chance a Judas, porque um amigo não esquece o outro, porque uma pessoa não deve negar a outra a possibilidade de soerguer. Muito obrigado, meus amigos. Feliz aniversário, paz e harmonia. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Mais uma vez por essa linda palestra. Não tem nem palavras depois de uma palestra dessa. Só pensar um pouquinho se realmente a gente não pede só para nós essa segunda chance, né? Será que a gente é tão egoísta e não sabe olhar para o nosso irmão e pensar, ele também tem o direito e da nossa segunda chance? Que tenhamos sempre essa oportunidade. Aproveitando esse momento, eu queria convidar a todos para a segunda parte do nosso domingo. Vamos aos passes.
Boa noite, meus irmãos. Gostaria de pedir a Fernanda Rangel para fazer a nossa oração final. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, estamos aqui hoje mais uma vez em busca da realização de mais uma chance que nos concedeu. Sabemos que temos um caminho muito longo pela frente, mas todas as chances que pudermos ter, tanto olhando para nós, mas para os nossos irmãos, com certeza nos levarão a sermos espíritos melhores. Agradecemos as palavras que nos relembram que o nosso exemplo é maior do que tudo e que, se passarmos todos os dias pensando em sermos pessoas melhores, com certeza deixaremos os nossos irmãos a confiança que também precisam. Agradecemos também por esta casa que nos acolhe sem julgamentos e que nos ajudam a dar passos cada vez maiores em busca do nosso melhoramento. Que possamos ter um excelente domingo, uma semana abençoada. Que assim seja. Vamos aos nossos recados da noite. Bom, e o primeiro é o nosso convite ao estudo de segunda-feira, a todos, estendido a todos, para participar do nosso estudo do Livro dos Médiuns e o romance Paulo e Estevão, que acontece aqui na nossa casa, às 19h30, todas as segundas-feiras. Estão todos convidados para esse momento. O segundo recado é um convite também a visitarem a nossa livraria, a escolherem um livro como empréstimo, ou também, caso queiram, podem encomendar um livro, se a gente não tiver o tema, ou podem também adquirir o livro na nossa livraria. Pode também, através do telefone 998-6910-66, falando com a Eliane Petrillo, tirar as dúvidas, ver com ela também algum tema que vocês queiram, que a gente possa estar encomendando para vocês. O próximo é o convite à nossa Visita da Alegria, que também acontece todas as quartas-feiras. Essa agora vai ser especial, vai ser por conta do aniversário da Congregação Espírita Paz e Harmonia. Acontece todas as terças-feiras, às 19h30, aqui na casa também. Então, na próxima terça, depois de amanhã, todos estão convidados a vir participar dessa visita. E, nesse caso, vai ser uma homenagem também para nossa casa. E temos aí os próximos dias, né, que o nosso cronograma de aniversário. Hoje foi o Rafael, no próximo domingo, que é dia 20/2, o Marcelo Turro, e no dia 6/3, o Levino Dias, que irá fazer a nossa palestra de comemoração. E, por último, estão todos convidados para a terceira temporada do Amigos e Canções, com João Vitor Ferreira, dia 3 de março, pelas redes sociais, Facebook, YouTube. É um bate-papo espírita falando de música. Então,
Então, estão todos convidados para essa terceira temporada. Então, esse é o nosso recado. E gostaríamos de agradecer a presença de todos, que todos possam retornar aos seus lares, pelas bênçãos do Pai, e que possam levar esse momento tão especial para suas famílias, para os amigos. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.